Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Hugo Casarim, sou biohacker e a gente vai falar sobre um tema muito polêmico, inclusive que tá me deixando fora da plataforma do Instagram há mais de 60 dias. Se você me segue lá, você sabe que eu comecei um desafio de carne e jejum, onde eu segui uma alimentação carnívora. Logo no dia seguinte que eu comecei esse desafio, eu recebi vários hates e meu Instagram foi bloqueado. Putz, estou lascado! Eu fiquei 43 dias sem poder postar nenhum conteúdo pra vocês e agora eu tô há mais de 60 dias com várias funções bloqueadas no dia que eu tô gravando esse vídeo. E eu tô aqui pra te falar como a dieta vegana é mentirosa, como estão tentando te enganar e te trazer pra um lado muito mais de seita do que realmente uma dieta que seja efetiva para você. E hoje a gente vai falar sobre um documentário muito famoso, A Dieta dos Gladiadores, Game Changers, que tá lá na Netflix. E como eles manipularam vários estudos e estão te enganando para justamente você entrar mais uma vez nessa seita, como se fosse a dieta milagrosa. Quer saber mais sobre essa polêmica? Quer saber mais sobre o caso e sobre todas as mentiras que te falaram nesse documentário? Então, se liga nesse vídeo, solta a vinheta, editor. Esse documentário na Netflix é muito engraçado porque ele foi produzido pelo Arnold Schwarzenegger e ele se defende hoje como vegano. Mas na verdade, se você olhar as entrevistas dele, ele não é totalmente vegano. Ele já falou em várias entrevistas recentes que ele está diminuindo o consumo de carne, de alimentos de origem animal, mas que ele está tentando pro veganismo, mas não é vegano. E ele ganhou tudo na vida dele comendo muita carne e muitos ovos. Isso é um pouco até, um pouco estranho, porque como é que ele ganhou tudo na vida dele, conquistou o corpo, o maior fisiculturista de todos os tempos, e agora ele tá simplesmente indo pro lado vegano. Então a gente tem que ficar de olho nisso. Mas eu sou muito fã do Arnold. Ele, além de ter uma mentalidade absurda, ele é o maior fisiculturista de todos os tempos. Ele é empresário, autor best-seller, participou de vários filmes em Hollywood, mesmo que o sotaque dele fosse ruim, o corpo dele não fazia sentido nenhum pro cinema, e mesmo assim ele fez sucesso. E para terminar toda essa glória da vida dele, ele ainda virou político americano. Ele virou governador da Califórnia. Isso é um feito extraordinário. Eu sou muito fã do Arnold, mas eu tenho que falar que ele tá completamente errado e tá mentindo pra você. O problema do documentário em si é a forma agressiva que ele traz a questão do veganismo. Lembrando, eu não sou contra veganos, mesmo acontecendo todo esse problema com o meu Instagram, eu não tenho nada a ver com isso. Eu acho que sim, se você quer ser vegano, se você acha que isso faz bem pra você, se você tá feliz sendo vegano, tudo bem. Não tem problema nenhum, seja. Inclusive tem vários lugares que a carne é sagrada ao redor do mundo e as pessoas não comem. Mas o que eu não aceito é as mentiras para propagar o veganismo e também a questão da seita para justamente você come carne, eu vou te odiar. E não, você não come carne, eu não te odeio, não tem problema nenhum. É a sua alimentação e tá tudo bem. Então muito cuidado com essa forma agressiva de ser vegano, é isso que eu estou lutando contra. Muito desse vídeo aqui foi tirado do Layne Norton, que é um bodybuilder que escreveu um artigo falando sobre o documentário Dieta dos Gladiadores, tá? Então muito é tirado dele, que ele é especialista em ciência da nutrição. Ele é um excelente bodybuilder também e ele adora estudar nutrição e ele divulgou aí várias mentiras, beleza? E a primeira coisa que eu tenho que falar é justamente sobre você olhar os dois lados da moeda. Você olhar tanto as pessoas que comem carne, entender o porquê que falam que a carne faz mal, que dá câncer e tudo mais, e olhar o lado dos veganos também. O que o vegano tá ganhando fazendo esses documentários? O que acontece? Quais são os dois lados da moeda? O pró e o contra. E principalmente, o mais importante desse vídeo é você parar de delegar a sua saúde. Hoje, a gente vai no médico, no nutricionista, no personal e a gente delega completamente a nossa saúde para eles. E isso muitas vezes pode ser ruim, porque se ele tiver errado ou ele tiver ideias que não sejam boas para você, você não consegue debater, você apenas segue o que ele tá falando. Você não tem noção nenhuma se aquilo é bom ou não. E aí você pode cair numa armadilha muito grande, que é o caso de muita gente que vê esse documentário
e se maravilhou e tá começando uma dieta vegana. Então muito cuidado. Vamos continuar esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ser muito interessante para vocês. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que é muito fácil você pegar alguns estudos e distorcer as informações daquele estudo para o que você bem quiser, o que você bem entender. Por exemplo, eu posso divulgar para você que durante o verão, quem consome picolé, quem toma picolé, ele simplesmente tem mais chance de morrer afogado. E se a gente pensar bem, não faz sentido nenhum. O que tem a ver você tomar picolé e morrer afogado? Mas faz sentido, porque no verão, mais pessoas tomam picolé e por causa de mais pessoas estarem tomando picolé e estar no verão, mais pessoas também vão para a praia e corre mais chance de ocorrer afogamento. Entendeu? Não tem nada a ver picolé com você morrer afogado. Mas eu posso distorcer as informações e te mostrar que sim, é isso que a dieta dos gladiadores se baseou, nesse tipo de distorção de informação. Outra coisa, quando a gente vai nos créditos no final do documentário, a gente percebe que a grande maioria dos produtores do documentário tem muito a ver com produtos veganos, com produtos de venda veganos. Então será que eles não estariam usando esse documentário para lucrar mais e ganhar mais e mais dinheiro? A gente tem que ficar de olho nisso também, principalmente pelo grande conflito de interesses que rola no meio da nutrição, na indústria alimentícia e também na indústria farmacêutica. E eu sempre falo disso, e esse é mais um exemplo de que o lucro está vindo na frente da informação de verdade da saúde das pessoas. Um dos principais argumentos do documentário é que atletas veganos são atletas superiores. E esse é muito fácil da gente quebrar essa teoria deles. É só a gente olhar para as Olimpíadas, pegar os 3 melhores atletas de cada modalidade e ver quantos são veganos e quantos não são. Então a gente já quebra aí de fato. Não que um atleta vegano não pode ter alto rendimento, sim, ele pode, mas não é porque ele é vegano que ele vai ser superior. E chega a ser ridículo, porque quando a gente trata de alimentação, a gente está falando da dieta vegana, parece que só de eu não comer carnes, eu já tô melhor. Eu já sou um atleta melhor e já chego no alto nível. E é muito diferente, atleta tem que treinar muito, tem muita dedicação, tem muita questão de mentalidade. E não só depende da alimentação. Então isso é ridículo, chega a ser ridículo. Quem já treinou ou é atleta de qualquer esporte, amador ou profissional, sabe que isso chega a ser bizarro. Outro ponto é que o documentário se baseia que os gladiadores, aqueles homens fortes, né, que lutavam em Roma, eles simplesmente comiam uma dieta vegana para ter mais força, para serem melhores lutadores. E aí a gente entra em alguns conflitos de interesse. Primeiro, a dieta dos gladiadores, em Roma principalmente, ela não era exclusivamente vegana. Ela continha carnes também. Outro motivo deles comerem muitas plantas e muitos carboidratos de uma dieta vegana era porque eles não eram sarados igual naquele filme do gladiador. Eles normalmente tinham uma boa gordura, principalmente abdominal, para quando tomassem uma facada, aquela gordura poder proteger eles. Então eles não eram sarados, eles eram muito fortes, mas não eram simplesmente fit. Sim, eles estavam com sobrepeso. E se a gente olhar o nível de nitrogênio dos ossos dos gladiadores, você vai perceber que eles sim comiam carne. Então é assim que a gente sabe que eles não consumiam uma dieta completamente vegana. E a dieta dos gladiadores dependia muito da localização que eles estavam. Se você tivesse numa cidade que fosse mais perto do mar, você ia consumir muito mais frutos do mar, você consumia muito mais peixes e alimentos vindo do mar, do que se você fosse um gladiador que lutasse, competisse mais no centro, onde fosse longe do mar. Você sim consumiria uma dieta com menos alimentos de origem animal, porque era muito caro também. Mas se você morasse perto do mar, não, era muito fácil o acesso. Então depende muito da sua localização. Não tem nada a ver você ser gladiador com comer dieta vegana ou não. Outro caso que eles usam é da luta do UFC, do Conor McGregor com o Nate Diaz, e que o Nate Diaz é um atleta que não consome carne e que ele ganhou a luta justamente por isso, e que o Conor McGregor perdeu a luta porque ele consome
carne e isso fez ele perder o rendimento. A gente já falou aqui sobre atleta de elite que isso é mentira, não faz sentido nenhum, simplesmente pela sua alimentação você ser melhor ou pior. Tá? Você precisa de muito treinamento, você precisa de técnica, ainda mais numa luta, que uma luta tudo pode acontecer. Outro fator interessante é que o Conor McGregor subiu 2 categorias de peso para poder lutar com o Nate Diaz. Então ele muito provavelmente estava mais lento do que o normal dele, por esse excesso de peso que ele ganhou. Então isso provavelmente também é uma desvantagem. Fora que isso tudo é achismo. Tanto da minha parte de que ele ficou mais lento por subir 2 categorias de peso, como também da próprio documentário falar que ele ganhou ou perdeu por comer carne ou não. E outra coisa que eles esquecem de falar, eles falam só da primeira luta. E a segunda luta onde ocorreu a revanche e o Conor McGregor ganhou. E aí eles não comentam nada no documentário. Estranho, né? Ah, mas vamos botar no documentário só a parte boa, né? Só a parte que faz bem pra gente, que eu ganho dinheiro. Outra coisa que o documentário afirma é que proteína vegetal e proteína animal são iguais. E quando a gente fala de proteína, a gente tem que falar de aminoácido. Toda proteína, ela é quebrada em aminoácidos, tá? É uma mini partículas que formam uma proteína. E a gente tem aminoácidos essenciais que a gente precisa consumir, senão a gente não funciona da melhor forma possível, e aminoácidos que não são essenciais. Os aminoácidos contidos na carne têm todos os aminoácidos essenciais do corpo, diferente dos aminoácidos da proteína vegetal. Então aí a gente já quebra mostrando que não são iguais. Outra coisa, a biodisponibilidade, que é o quanto você consegue absorver e usar daquela proteína, a da carne é muito superior. Já o dos alimentos vegetais é de 10 a 40% inferior, ou seja, pode chegar até a quase metade daquela proteína você não vai estar usando, ela é simplesmente jogada para fora do seu organismo, mesmo que você esteja consumindo. Isso porque alimentos veganos têm muitas toxinas naturais das plantas. Entenda, o animal ele não quer ser comido, certo? Um veado, a vaca, o boi, o porco, então eles se defendem. Seja correndo, seja atacando, eles têm a sua forma de defesa. Já a planta não, ela fica ali paradinha e ela cresce e qualquer um pode pegar. Então como é que a planta consegue se defender e continuar se reproduzindo e aumentar a sua espécie? Porque ela cria toxinas principalmente para os animais. E essas toxinas inflamam o seu corpo, não deixam você absorver todos os nutrientes daquela planta. Então você afirmar que uma proteína animal e uma proteína vegetal é igual, chega também beira ao ridículo. É tipo, eu quero ganhar dinheiro do seu bolso, tô te falando que é igual só para enriquecer meu bolso. Eu tô falando bastante sobre essa questão de dinheiro porque a gente tem que olhar para a indústria alimentícia como algo lucrativo. Você precisa ganhar dinheiro para o seu negócio continuar rendendo. E um dos negócios que mais cresce ao redor do mundo é o de alimentação vegana. Um grande amigo meu, ele é dono da Veg Mais aqui no Brasil, de toda a empresa. E ele afirma, eu só invisto em produtos veganos porque é o que me dá mais rendimento e é um dos mercados que mais cresce. Então ele é empresário nesse meio e tá abrindo várias Veg Mais por aí justamente por ganhar mais dinheiro. Outro ponto que eles falam no documentário é sobre a carne causar inflamação. A primeira coisa que a gente tem que mostrar é que eles usam muito estudo de correlação, que é justamente aqueles estudos que eu falei que eu dei de exemplo no início sobre o picolé e mortes por afogamento. Então são estudos que não mostram causa-efeito, então se eu fizer isso, isso vai acontecer. Não, são apenas de correlação. Esse tipo de estudo é feito para você criar uma teoria e depois você investigar ela por trás. Então a carne causa mais inflamação? Normalmente, quando eles usam os estudos, são estudos de quem consome mais carne. Mas qual a qualidade dessa carne? São pessoas que não cuidam tanto da saúde assim, que normalmente bebem, que fumam e consomem carne em barzinho, por exemplo, com salsicha, com croquetes, com coxinhas de frango, coxinhas de carne. Isso tudo é considerado carne, mas é lógico que não são alimentos bons para você, desde a cerveja até o consumo de carne propriamente dito. Mas o problema não é a carne, e sim a fritura por trás, e sim todo aquele processo industrial por trás para tornar aquela carne um salgadinho para você. E também, as pessoas que não cuidam da saúde normalmente têm um peso mais alto, e esse consumo de carne está relacionado com uma alimentação ruim, e quanto mais pesado você tiver, com mais sobrepeso, mais inflamação você vai ter no seu corpo. Então é uma correlação que é feita para
te enganar, infelizmente. E agora a gente vai para um que... Gente, eu acho que eu tô ficando meio idiota, porque eu fiquei 30 dias sem comer, eu fiquei 20 dias já sem comer em jejum. Inclusive tem uns vídeos aqui no YouTube, mas o Dr. Mark Thomas, ele falou que a glicose é o único combustível que nosso cérebro utiliza. Como é que eu fiquei 30 dias sem comer? Será que eu fiquei estúpido? Idiota? Por que você não vai ver minha sequência de vídeos dos 20 dias em jejum para eu te provar que não? Que na verdade você trabalha e tem um foco muito maior quando você utiliza corpos cetônicos, que são gordura. Então isso é mentira. O seu cérebro precisa sim de glicose, mas a maior parte dessa glicose, quando eu não estou consumindo, vem da gordura. E o meu fígado produz esse pouquinho de glicose que meu cérebro precisa. Então você não tem que vir dessa glicose de alimentos. E é mentira isso. Seu cérebro não funciona apenas com glicose. Outro argumento é que os veganos precisam suplementar com vitamina B12. E que ele fala que todo mundo, na verdade, precisaria suplementar com vitamina B12. E isso é mentira. Primeiro que meus exames de sangue, eu não suplemento com vitamina B12 e eu tô com os níveis normais. Outra, eu não sei se você conhece a Jade Soller. Ela é embaixadora do carnivorismo no Brasil. Independente da sua opinião sobre o carnivorismo, veganismo ou uma dieta híbrida, não tem problema. Mas ela come carne, apenas carne. Ela é alérgica a uva, é alérgica a vários alimentos que estariam aceitos no carnivorismo. Ela só come carne. E ela fez uma live com o Dr. João Vitor, que é um médico biohacker, e ele analisou o exame de sangue dela. Os níveis estavam normais, ela estava completamente saudável. Então não, mesmo que você só coma carne, que é horrível de acordo com o documentário, você não precisa de maneira nenhuma suplementar com vitamina B12. Diferente de quem segue uma dieta vegana que não tem acesso a essa vitamina. Então você sim precisa suplementar, mas não é todo mundo. Vamos falar agora sobre o assunto super polêmico, o câncer. A carne causa câncer? E se você sair na rua perguntando para a maioria das pessoas, 90% delas vão falar que sim, mas isso não é verdade. Vamos olhar para o que a ciência, a melhor ciência do mundo, tem para falar pra gente. Então foi feita uma revisão de vários estudos, que é um estudo chamado clínico randomizado, e uma revisão desses estudos. Ou seja, vários cientistas olharam vários estudos, revisaram para ver como ele foi feito, quais foram os resultados e tirar uma resposta definitiva sobre esse assunto, encerrar qualquer outro tipo de estudo sobre esse tema, porque não é necessário. A ciência já provou. E sabe o que acharam? As carnes processadas e também não processadas não têm relação com o câncer. Eles não causam câncer. Então não tem relação sobre o consumo de carne, independente se ela é processada ou não, com o câncer. É lógico, se eu comer KFC, onde é frango frito na farinha, na gordura vegetal lá hidrogenada, lógico que você tem mais risco de ter câncer, mas não é pelo frango, e sim pela fritura, por aquela farinha. Então a carne em si, o bacon, que é uma carne processada, ou a carne de porco, a carne de boi, eles não têm relação com o câncer, ok? Então tira isso da sua cabeça, isso é o melhor que a ciência pode nos dar. Acredite na ciência e não no documentário que fala o que quer, visando sempre os lucros. E um grande problema que a gente percebe com quem segue uma dieta sem alimentos animais é a falta de colesterol. Sim, o colesterol não é ruim para você de forma nenhuma, e nosso cérebro é feito de colesterol. Tem grande parte do nosso cérebro é feita de colesterol. Para você entender a importância disso, o nosso próprio corpo produz colesterol, mas não em quantidade suficiente para todas as funções dele. Então sim, a gente tem que consumir colesterol na nossa dieta, seja de ovos, seja de carne, e que alimentos de origem vegetal não contêm colesterol nenhum, diferente dos alimentos de origem animal. Então colesterol, assim como a colina, também são importantes para o bom funcionamento do cérebro. Outra coisa, a creatina também, que é um suplemento muito importante. Tem um vídeo aqui no canal falando só sobre a creatina, que te ajuda na força muscular, na sua resistência muscular, mas também do seu cérebro. Não é à toa que a creatina só é encontrada em carne e não em vegetais. E aí vamos agora falar sobre o gorila. Eu vou até tomar meu café aqui, peraí. Agora que eu tô mais calmo, vamos lá.
A do gorila chega a ser sacanagem. Ele fala que um gorila só come planta e é muito forte. Muito grande, muito musculoso. E que você não precisa comer carne para ser daquele tamanho. Primeira coisa, você é gorila? Você convive com algum gorila no seu dia a dia? Porque eles são muito diferentes da gente. Eu não sou um gorila, longe de ser. Então não faz sentido eu me basear em um gorila para o ser humano. Ok? Não faz sentido. O intestino é diferente, como a gente absorve nutrientes dos alimentos é completamente diferente. Então, assim... E outra coisa, olha que interessante. Para a gente ter proteínas no nosso corpo, a melhor fonte de proteína é de origem animal. A gente consumir 30% de proteína na nossa dieta era o que a gente consumia quando nós éramos homens da caverna. Era mais ou menos essa média, de 25 a 35% das nossas calorias vinham de proteínas, principalmente de origem animal, tá? Depende um pouco da tribo e tudo mais, algumas um pouco mais, outras um pouco menos, mas a média era essa. E por mais que um gorila consuma muitas plantas, o sistema intestinal dele é tão diferente que ele absorve daquelas plantas até 40% de proteína. Ou seja, o corpo do gorila é completamente diferente, mas mesmo com o corpo sendo diferente, ele precisa de proteína. Ele precisa absorver daqueles vegetais a proteína suficiente para o corpo dele. E outra, nenhum gorila é vegano. Como assim, Hugo? O gorila come banana, come planta, come vegetal lá, come mato? Não, eles também comem larvas e insetos. E isso faz parte da alimentação deles diária. Nem os gorilas são completamente veganos. Nem os gorilas. Agora vamos falar de aparência e de saúde. Eu não vou usar o meu exemplo corporal, tá? Até porque eu não sigo uma dieta completamente carnívora, apesar de 85% da minha alimentação ser de produtos de origem animal. Mas vamos usar a imagem da saúde do consultor científico deles, que é um vegano extremo. E até na sociedade médica ele é um pouco taxado como bizarro. Porque olha a foto dele. Esse é o Michael Greger. Ele é um vegano extremo e que é muito zoado na comunidade científica. E você tá vendo aí que ele não aparenta nem um pouco estar saudável. E olha agora o Ted Naiman, que também é um médico e ele segue uma dieta Pea Diet. Ele desenvolveu uma dieta que é baseada em proteínas e contém muita proteína de origem animal. E olha o corpo dele. Qual que você acha que é mais saudável? Esquece o corpo, a estética. Mas olha a cara, olha como ele se comporta. Olha a aparência da pele. Você consegue observar que um é saudável e outro não é. Não que isso seja, beleza, ele não é saudável e ele é vegano, então não posso comer alimentos veganos. Não, não é isso. Mas a gente consegue ver uma grande diferença entre a saúde de um e a saúde de outro. Mas Hugo, eu sou vegano, eu sigo uma dieta vegetariana. O meu amigo vegano, vegetariano, tá se sentindo muito melhor depois que começou essa dieta. Um dos grandes segredos para o sucesso em qualquer coisa, qualquer área da sua vida, é a eliminação. Quanto você consegue eliminar as coisas que te fazem mal. Isso tem muitas vezes mais a ver com o que você elimina do que o que você faz a mais. E esse é um dos casos. Hoje, o nosso ambiente social é muito tóxico alimentarmente. Se a gente for ver, o padrão é comer pão, é comer farinha, é comer massa, é comer açúcar o tempo todo. No fim de semana é beber cerveja, é não praticar esporte, é sedentarismo. Então quando a gente vai para uma alimentação vegetariana, vegana, a gente tem que cortar muito desses alimentos para justamente a gente poder seguir uma alimentação mais limpa. E você pode ter muitos dos benefícios simplesmente cortando vários alimentos que sejam ruins para você. Você não come mais sorvete, você não come mais aquele croquete, você não come mais várias besteiras que estão no nosso dia a dia e você tem que mudar o seu ambiente. E por causa disso você consome mais vegetais, mais brócolis, mais couve-flor e por isso você se sente melhor, muitos dos casos. O Rodrigo Polesso, ele é um grande cientista nutricional aqui do Brasil, brasileiro, ele mora no Canadá e ele fala uma coisa interessante. A própria natureza decidiu
que nós não seríamos veganos. Mas como assim? Bem, se você olhar, o primeiro alimento que a gente coloca na boca é um leite materno. O leite não é vegano, a própria natureza já decidiu isso. Outro argumento que faz total sentido é, se você olha para um brócolis puro, você tem vontade de comer aquele brócolis? Ou ele fica gostoso porque você tempera ali, refoga com alho, cebola, joga uns temperinhos. Mas quando você olha uma picanha suculenta, uma costela, um torresminho gostoso, você gosta, você sente vontade de comer aquilo, porque é o seu instinto. E essa teoria faz muito sentido. Inclusive, o cérebro humano, ele duplicou de tamanho 3 vezes na nossa história no decorrer de 10 mil anos. E o Paul Saladino, ele afirma que foi quando a gente começou a caçar animais na África. Entrou mais na savana, começou a se espalhar, mas como sociedade começou a caçar mais os animais. E isso fez o nosso cérebro duplicar de tamanho em 10 mil anos, duplicar de novo, e duplicar de novo. Ou seja, em 30 mil anos, a gente aumentou o nosso cérebro bizarramente. Isso nunca aconteceu mais na história. E muito disso se dá ao consumo elevado de carne. Então, galera, para fechar esse vídeo, lembrando, eu não sou contra vegano, contra vegetariano. Se você não quer comer carne, se tá te fazendo bem você não comer carne, não tem problema nenhum, continue. Inclusive, um grande amigo meu, um padrinho do meu casamento, ele virou vegetariano e emagreceu 15 quilos e tá se sentindo super bem. Então, o que eu posso falar para ele? Não faz? Não. Ele tá certíssimo em fazer. Se ele tá se sentindo bem, quem sou eu para julgar? Mas eu sou contra o terrorismo alimentar e essa questão da seita que é proposta por esse documentário e por vários outros documentários e matérias em jornais e revistas e televisão. Fuja de você delegar a sua saúde para outras pessoas, porque elas podem não estar interessadas na sua saúde, e sim na saúde financeira delas ou de qualquer outro interesse delas. Fuja de estudos com péssimo embasamento para te convencer de qualquer coisa, como é nesse documentário. Gostou desse vídeo? Já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, porque muita gente está caindo em ladainhas e mentiras e a gente tem que acabar com esse movimento de mentiras e sim mostrar as verdades por trás, tirar o papel de seita do vegano e sim entrar apenas com o papel de alimentação, beleza? Então, até o próximo vídeo, é nóis!